You're like a circle that floats. You're like a circle Eu queria que that você floats. citasse esse estudo relacionando a questão das pessoas que perderam, né, que emagreceram, mas depois não conseguiram manter essas perdas, né? Na verdade, o estudo ele foi muito feliz porque ele procurou justamente responder um problema da prática. Né? Por que as pessoas não conseguem ter sucesso na manutenção do peso perdido? E aí o que a gente vê, não só nesse estudo, esse estudo foi de 2004, né? E aí ele avaliou 100 pessoas e ele percebeu que depois de 6 meses, das 100 pessoas analisadas, apenas 2 tiveram sucesso no processo de emagrecimento. E aí quando a gente lembra, Edinaldo, das fases da redução da massa corporal, que é justamente a fase rápida, que tem a relação lá com a hipótese hormonal, como a gente falou, com a hipótese bioquímica lá da fosforilação do glicogênio, a fase de manutenção e a fase do platô, é justamente o período onde eu tenho todos aqueles mecanismos de ajuste e não de adaptação, que muita gente fala, que vão implicar a maior fome, então o paciente tende a ter mais fome, e eu tenho redução do gasto energético. E aí que a gente para pensar, as estratégias que a gente tem a fazer, cara, primeiro, o gasto energético a gente vai ter basicamente 70% sendo representado pelo meu metabolismo basal de repouso, né? Pela quantidade de energia que eu gasto ficando parado. Eu vou te dar um número. O cérebro precisa, em média, de 760 quilocalorias advindo só de glicose. Então, só para a máquina funcionar, eu preciso quase de 800 calorias só da glicose. Então, quando eu tenho todos os componentes do metabolismo, a taxa metabólica de repouso, né, o efeito térmico do alimento, o NEAT, que são condições onde eu gasto caloria, que eu não percebo. Por exemplo, subo aqui as escadas do meu apartamento com sacola na mão. Vou para academia, moro perto da academia, vou para academia de bike. No dia a dia, quando o paciente começa a ter esse processo de ajustamento, o que começa a acontecer? Ele começa a reduzir calorias, ou começa a reduzir o gasto calórico de atividades que ele não percebia. E aí, como eu te falei, o exemplo contrário. A frequência da atividade sexual é menor, o gasto calórico com outras atividades relacionadas ao exercício também é menor, o gasto energético advindo do efeito térmico dos alimentos vai ser menor, o gasto energético advindo do exercício também vai ser menor. E quando eu junto tudo isso, ele não está mais em balanço calórico negativo. E aí vem, ao mesmo tempo que o cara não está em balanço calórico negativo, ele tem mecanismos centrais, tem neuropeptídeos que vão gerar disparo em neurotransmissores que vão gerar mais fome. E eu tenho mecanismos, por exemplo, adipocitários que vão reduzir o gasto calórico. Ou seja, o problema nunca foi o paciente emagrecer, mas o problema foi ele permanecer magro. Mas o que é vendido, cara? O que é vendido é o peso. É o antes e depois. E aí a gente cai num problema que é o marketing, a forma que eu vendo isso. As pessoas com que eu falo são pessoas que são leigas. Então, se eu diferenciar isso para a pessoa e tentar explicar a ela que essa redução inicial aí de 4, 3 quilos que ela teve na primeira fase, que é a fase da redução de peso, é apenas um processo de glicogenólise e menos produção de insulina no pâncreas. Não tem nada a ver com tecido adiposo. É aquela história do paciente que, às vezes, ele faz uma dieta low carb, ele retira o conteúdo de carboidrato, o glicogênio todo é fosforilado, ou boa parte dele é fosforilado, o paciente perde água, ou seja, se eu perdi glicogênio, eu reduzi a quantidade de água, eu tenho um efeito tampão sobre a ação da insulina, ou seja, eu tenho menos retenção de sódio, o peso do cara despenca. E aí, no próximo mês, o nutricionista faz o seguinte, ele aumenta a quantidade de carboidratos. E aí o glicogênio do paciente aumenta, ele fica mais hidratado, e você vai fazer uma avaliação por bioimpedância. O que a avaliação por bioimpedância vai dizer? Você ganhou 5 kg de massa magra em um mês. Resultado fantástico. O mês passado, você que estava na fase de emagrecimento, você perdeu gordura. Você tirou o carbo, o peso caiu. Óbvio, você não emagreceu, você perdeu peso. Aí você muda a dieta. Não, agora eu quero aumentar a massa muscular. A massa magra aumenta, o que a avaliação diz? Você aumentou a quantidade de massa muscular. A quantidade de massa muscular, muitas vezes, até reduziu, só que a massa magra aumentou. E as pessoas não entendem que massa magra é uma coisa e massa muscular é outra. Então, basta aumentar a quantidade de carboidrato, que a bioimpedância vai dizer que eu aumentei a quantidade de músculos. Então, essa interpretação falta nos pacientes, falta nos profissionais. Só que o que é mais vendável, cara? É eu tentar explicar isso para o paciente ou dizer para ele que ele emagreceu 4 quilos em um mês. Porque, querendo ou não, cara, é uma área que eu não estudo, eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Né? E aí é uma coisa que eu vejo muito o pessoal falando, o exercício tem efeito psicológico, é efeito psicológico do exercício. Sempre que alguém me fala isso, eu pergunto, você é psicólogo? Para você falar que é efeito psicológico? Porque para você falar que é efeito psicológico, você tem que ter no mínimo uma formação de psicologia. Se não for, você está falando besteira.
Ou seja, tem coisas que não tá na minha alçada. E, querendo ou não, cara, é igual a compra, a venda, termina sendo mais do lado emocional. O paciente se sente bem com aquilo. Então, cai naquela conduta, né? As pessoas hoje elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Elas buscam remédio, elas buscam dieta, elas buscam coisas que facilitam a vida dela. E a gente está em 2022 e ainda não descobriram um tratamento eficiente para tratar a obesidade. Se a gente parar para pensar, as poucas coisas que são inegociáveis é você fazer exercício e você se alimentar bem. As pessoas não podem fazer isso por você. Pense em qualquer outra coisa. As pessoas podem fazer por ti, basta você pagar. Isso não. A tua saúde, ninguém pode te dar saúde. Só você tem que ir atrás. E é por isso, cara, que a gente percebe que se a gente for pensar na pandemia, por exemplo, a pandemia trouxe muita coisa boa pra gente. A gente está conversando aqui, por exemplo, por conta da pandemia. Então, eu nunca fui muito ligado a essa questão de rede social. O gatilho do canal do YouTube foi porque quando eu falava alguma coisa, ministrava um curso, o pessoal dizia, professor, por que você não faz um canal? Isso é interessante, o pessoal quer ouvir isso. A gente não tem essa informação na internet. Então, para mim, foi um gatilho. E esse mundo, para mim, ainda é novo. Da pandemia foi a mesma coisa. A pandemia trouxe muita coisa boa, por quê? Porque as pessoas estão mais conscientes da prática do exercício físico. Vou te dar um exemplo. Aqui em Teresina, cara, eu tenho um aluno, ele é dono da maior fábrica de bikes da América Latina. Né? O cara é muito poderoso aqui na cidade. E ele disse para mim uma coisa, um dado que eu fiquei curioso. Ele falou uma coisa para mim que ele não sabe. Ele não está assistindo essa live agora, eu tenho certeza. Mas ele me falou uma coisa que ele me deixou pensando por 3 dias. Ele disse para mim o seguinte, Thiago, o tempo da pandemia foi o tempo que a nossa empresa vendeu mais bicicleta. O faturamento foi como nunca nos últimos 20 anos. E eu pensei, só comigo, né? Não falei nada para ele, mas eu pensei só comigo. Poxa, um período onde muitas pessoas perderam o emprego, um período onde as pessoas estavam em casa, porque estavam com medo do vírus, não tinha vacina ainda. Só que foi um gatilho na cabeça das pessoas para falar o seguinte, eu não posso ir para academia, o que eu posso fazer para fazer exercício? Porque começaram a disparar na internet que fazer exercício melhorava a imunidade. O que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Vou fazer bike. Então, se tu pegar os dados da Vigitel, que saíram ano passado, a quantidade de pessoas que fizeram exercício aumentou. Só que os dados de obesidade também aumentaram. A conta não fecha, cara. E é uma coisa que eu fico indignado. Aonde que a gente está errando? Aonde que eu, como profissional, estou errando? Aonde que o nutricionista está errando? E é uma coisa que a gente tem que puxar essa culpa pra gente, porque a gente é profissional da área. Então, aí eu volto lá aos pilares que eu falo, né? E aí eu fico pensando, pô, será que eu estou sendo demagogo? Eu estou batendo numa tecla que, no final das contas, não gera tanta significância que sim? Que é a questão da aderência, é uma coisa que eu me pergunto, eu não consigo responder para mim mesmo. Porque à medida que as pessoas estão fazendo exercício, a quantidade de obesidade não para de aumentar. Só que, do outro lado, é o que a gente discutiu. Apesar das pessoas não emagrecerem, não significa que elas não melhoram a saúde. E aí a gente não está defendendo a ideia do gordinho saudável, porque o excesso de tecido adiposo é inflamatório e a gente já falou que desenvolve várias doenças. Mas nos seguintes quesitos que não se relacionam necessariamente com a gordura. Aumento de força, redução de inflamação, melhoria no quadro dos exames. Às vezes o paciente começa a treinar, o cara está com a insulina de 50, de 30. E aí, 2 meses depois do exercício, às vezes o cara até aumentou a massa corporal 2 quilos, só que a insulina caiu pela metade. Ou a insulina praticamente está normalizada. E eu sei que se o cara está com a insulina normalizada, o que possivelmente pode acontecer? A pressão dele também pode baixar, porque a insulina gosta de sódio, e o sódio retém água. E a água em paciente que é hipertenso no vaso altera a resistência vascular periférica. Ou seja, o cara não mudou nada fisicamente, só que a pressão do cara melhorou. Isso é um ponto muito forte que eu tenho que falar para ele. Só que aonde que a gente vende, cara? Estética. E é isso que me deixa assim preocupado. Porque, poxa, as pessoas estão fazendo exercício, só que eu poderia ter dados para mostrar para o cara assim, olha, apesar de você não estar emagrecendo, você está tendo saúde. Você está, pelo menos, tentando preservar a tua saúde. Que é onde eu vejo que a gente tem que bater muito forte nisso. A gente tem que parar com essa ideia de avaliação física, de eu estar falando para o aluno que ele precisa aumentar a massa muscular e reduzir a gordura. Se eu fosse um aluno, eu dizia para um profissional, cara, você não precisa me dizer isso. Eu sei disso. Eu vim aqui justamente para isso. Eu falo muito isso. A parte mais importante da avaliação é o que a gente está fazendo aqui, é a anamnese. Porque quando eu começo a conversar com o paciente, eu começo a perceber que ele não tem noção de alimentação. É o cara que diz para mim assim, ó, Thiago, eu só faço 3 refeições ao longo do dia. Quando eu pergunto para ele o que é, ele está ingerindo praticamente 5.000 calorias. Por quê? Ele escolhe alimentos com alta densidade calórica e com baixo volume. E ele não tem noção disso. Ele, ó, Thiago, meu treino é muito pesado.
E aí eu vou conversar com o personal dele, o treino do cara, ele bota 5 no supino e faz 8 repetições. Aí eu percebo que ele confunde percepção do esforço com intensidade. Então, quando a gente começa a conversar com o paciente, a gente começa a perceber que tem certas coisas que ele não entende. Uma pergunta que eu faço muito, Adinaldo, me dá uma nota para tua alimentação, de 0 a 10. Aí o cara me responde assim, 7. Aí o que é esses 3 que tá faltando? Aí ele começa a me dizer, professor, esses 3 que tá faltando é porque sexta-feira eu bebo, aí sábado eu acordo meio-dia de ressaca, aí eu vou comer uma panelada na casa da minha sogra, aí chego lá, meu sogro tá bebendo, aí eu começo a beber de novo, aí só que eu não bebo muito, aí domingo eu passo o dia de ressaca, eu não como, ou seja, os 3 que ele me disse que tava faltando para completar os 10, não é 3. Na verdade, ele tava fazendo 3 e tava faltando 7. Ou seja, pela conversa que ele me disse, a ideia dele está totalmente alterada na cabeça dele. E na anamnese a gente consegue perceber isso. Então, assim, eu não ligo muito para a questão de... Eu sei que é importante o paciente, o profissional fazer a perimetria, fazer a análise. Eu tenho um ultrassom, por exemplo, então eu faço a avaliação dos meus pacientes por ultrassom, por espessura muscular, espessura do músculo, leito adiposo. Só que isso, cara, termina sendo mais perfumaria. Termina sendo mais uma estratégia de marketing. Porque no frigir dos ovos, isso não é importante. O que é importante é saber qual que é o real problema do meu paciente, entender a dor dele.